E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2001 que fala sobre eletromagnetismo, e a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa as espiras 1 e 2, ambas com a mesma resistência elétrica, movendo-se no plano da página com velocidades de mesmo módulo em sentidos opostos. Na mesma região existe um campo magnético uniforme que aponta perpendicularmente para dentro da página, cuja intensidade está aumentando à medida que o tempo decorre. Temos a figura e continuamos. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas no parágrafo abaixo. A intensidade da corrente induzida na espira 1 é parará, que é a intensidade da corrente induzida na espira 2, e as duas correntes têm parará. Então a gente tem que preencher essas duas lacunas aí. Bom, do que se trata essa questão? Essa questão ela fala de uma coisa que a gente chama na física, no eletromagnetismo, de terceiro fenômeno. Terceiro fenômeno do eletromag, tá? Bom, primeiro, qual é o nome desse terceiro fenômeno, A gente chama isso de lei de Faraday-Lenz. Então, lei de Faraday-Lenz. Então, a primeira coisa é disso que esse fenômeno fala, Dessa lei. Mas o que é essa lei exatamente? Essa lei ela diz que se nós variarmos, então variar o fluxo magnético sobre um circuito fechado. O que seria um circuito fechado, Por exemplo, esse anel, esses dois anéis, essas duas espiras que nós temos são circuitos fechados porque elas não têm ponta solta, ponta sobrando. Então, toda vez que variarmos o fluxo magnético sobre um circuito fechado, será induzido nesse circuito uma DDP e uma corrente elétrica. Então, será induzido uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial, que nessa matéria a gente vai chamar de força eletromotriz, e uma corrente. No caso é uma corrente elétrica. Então basicamente é isso, São essas duas coisas que a gente precisa saber. Variando o fluxo magnético tem a indução de uma corrente elétrica. A questão é, o que é a variação do fluxo? Vamos lembrar que fluxo magnético a gente define como a relação entre o campo magnético que passa pela área do meu circuito fechado, no caso a área da minha espira. Então, o fluxo magnético ele é calculado assim, fluxo representado por esse símbolo, fluxo magnético, é igual ao campo magnético, que no caso a gente tem aqui, esse seria o campo, e pelo que a gente está vendo ele vai entrando no plano da página, como a questão mesmo disse, mas isso é o campo, que passa pela área, então campo vezes a área da minha espira. Então a área dessa espira seria isso aqui, a área dessa espira seria isso aqui, vezes o cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é o ângulo entre campo e área, entre o campo que está passando pela área que ele está passando. Como a gente está falando de variação do fluxo, o que é a variação do fluxo? É quando a gente tem a variação de alguma dessas três coisas. E aí, no caso, o que a gente tem que entender? Nós temos a variação do campo, A questão fala que nós temos ali a variação do campo, que ele está aumentando, a intensidade está aumentando com o decorrer do tempo, conforme ali o que a questão comenta. Então, nós temos um campo magnético, que é o B aqui, um campo magnético, que está aumentando. O ângulo, ele não está mudando, porque a espira ela está sempre do mesmo jeito em relação ao campo. Então a gente pode considerar que isso aqui está constante, não vai mudar, CT é constante. E a área a gente vai conversar depois, mas a princípio vamos considerar que ela está constante. Independente, o que vai acontecer? O fato de eu ter um campo que aumenta, um campo magnético que aumenta, isso vai gerar uma variação no meu fluxo magnético.
variação no fluxo magnético vai ser diferente de zero. Se eu vou ter uma variação no fluxo magnético, é para eu ter uma indução de corrente. Beleza, isso a gente já sabe, porque a questão ela comenta o seguinte, ó, a intensidade da corrente induzida na espira 1 é alguma coisa em relação a 2. Então a gente já entende que vai ter uma corrente elétrica induzida nas duas. Só estou mostrando por quê. Que como tem uma variação do campo magnético, onde ele aumenta, vai ter um aumento de fluxo magnético, o que consequentemente vai acabar gerando uma corrente elétrica, que é o que o efeito fala, né? Desde que a gente tenha uma variação do fluxo, não importa se é para mais ou se é para menos, será induzido uma corrente elétrica. Só que aí qual é o detalhe, né? Essa variação de fluxo é o que vai gerar a corrente. Tá? Então a gente tem uma relação diretamente proporcional. Quanto maior a variação de fluxo, maior vai ser a corrente gerada. E aí se a gente analisar, a gente consegue perceber que a área da espira número 1, ela é uma área maior que a área da espira número 2. Então a gente tem essa relação. A área da 1 é maior que a área da 2. Como o fluxo magnético ele depende tanto do campo quanto da área também para fazer o cálculo, quando a gente fizer o produto, né, campo vezes área do 1, campo vezes área do 2, o campo é o mesmo. Elas estão no mesmo campo, mas a área da 1 é maior que a do 2. Então a gente vai ter essa relação maior para a espira número 1. Logo, a variação do fluxo magnético da esfera 1, né, da espira 1, é maior que a variação do fluxo magnético da espira 2. Consequentemente, a corrente gerada na espira 1 vai ser maior que a corrente gerada na espira 2. A gente pode fazer essa relação, entender que entre a variação de fluxo e a corrente tem uma relação direta e consegue chegar na primeira lacuna, então responder ela. Na espira 1, nós temos uma corrente que é maior. A intensidade da corrente induzida na espira 1 é maior. Podemos riscar a A, podemos riscar a B, podemos riscar a C e ficamos ali entre D e E. Agora a questão do sentido, né? O que a gente pode entender na questão do sentido? Apesar de elas estarem andando para lados opostos, o que determina o sentido é a forma como esse fluxo está variando. Como assim? Se o fluxo está aumentando ou diminuindo e qual a orientação desse campo, né, que gera esse fluxo. Então são essas duas coisas que a gente precisa entender. Se há um aumento ou uma diminuição do fluxo e para onde esse campo está apontando. E aí a gente pode entender que as duas espiras estão no mesmo campo, ou seja, então a orientação do campo é para dentro nas duas. E esse campo está aumentando igualmente para as duas. Como as duas estão dentro do mesmo campo, com a mesma orientação e com a mesma variação, o que a gente pode definir? Que o sentido dessa corrente, apesar de a número 1 ter mais corrente, o sentido dessa corrente vai ser igual para as duas. E aí a gente fica com a resposta da alternativa E, certo? Então é assim que a gente tem que definir a questão do sentido. Vai depender qual é a orientação desse campo e se ele está aumentando ou diminuindo, né? Se essa variação está aumentando ou diminuindo. Como a gente já definiu ali, o campo era para dentro, que a questão me disse, e a gente já definiu que essa variação de fluxo ela estava aumentando para as duas, certo? Agora alguns adendos, né? A gente já respondeu a questão, mas alguns adendos aqui que eu acho interessante. Primeira coisa, a gente poderia ir mais a fundo entender que essa relação de proporcionalidade entre variação de fluxo e corrente, ela vem da equação que sai da lei de Lenz, né? Da lei de Faraday-Lenz, que é o que? A variação do fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Isso aqui, ó, que a gente está calculando, isso aqui que a gente calcularia, a gente chama de força eletromotriz, que não deixa de ser uma DDP, né? A mesma DDP que a gente usa lá na pirâmide do Rui, lá nos cálculos de eletrodinâmica. E aí sim, né, a gente sabe que DDP tem uma relação direta com a corrente. Então, na verdade, a gente tem esse intermediário, né? O fluxo magnético ele está ligado a DDP
que está ligado à corrente. Aí acaba sendo tudo uma relação direta entre essas questões que a gente levantou aqui. Então era isso, pessoal. Essa questão resposta alternativa E. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!